Fala, meu aluno, fala, minha aluna. Professor Augusto Quaresma na área, o seu professor de legislação institucional, e nós estamos aqui hoje para começar as disposições no que diz respeito à Lei Complementar 117 do ano de 1994. Augusto, mas que lei é essa? E qual a importância dela para o meu concurso da Defensoria Pública do Estado de Rondônia? A importância dessa lei para o teu concurso é grandiosa. Esta lei que nós vamos começar a discutir a partir desse momento, a Lei Complementar 117 de 94, ela é a lei que cria a Defensoria Pública do Estado de Rondônia. Então nós estamos aqui diante de uma lei importantíssima para a tua prova e que, sem sombra de dúvidas, vai sim vir a ser cobrada naquele tão esperado dia que é o dia do teu concurso. Então, tenho certeza que essa lei precisa estar no teu cronograma de estudo, que você precisa estudar aquilo que foi importante no que diz respeito a ela, que nós vamos verticalizar e aprofundar aqui as discussões, de modo que essa lei não vai ser trabalho, não vai ser dor de cabeça para você. Nós estamos aqui diante de um compromisso que é com você, meu aluno, com você, minha aluna, com o teu sonho, sobretudo, e vamos direcionar aí o nosso foco para discutir de fato aquilo que importa no que diz respeito a essa tão importante legislação. Então vamos de mãos dadas rumo à tua aprovação, rumo ao resultado positivo, e eu tenho certeza que ele vem. Perfeito? Eu acredito em você, meu aluno, eu acredito em você, minha aluna, e vamos juntos até o dia da tua aprovação. Aprovação esta que vai mudar a sua vida. Perfeito? Repito, me chamo Augusto Quaresma, sou professor de Direito Administrativo e de Legislação Institucional. Estou aqui para conduzir com você o estudo da Lei Complementar 117 de 94, dispor sobre diversos aspectos no que diz respeito à Defensoria Pública do Estado de Rondônia, que sem nenhuma dúvida vão te conduzir à aprovação. Tudo bem? Então vamos de mãos dadas rumo a essa aprovação. Eu também sou advogado, criminalista e administrativista. Fui aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco no ano 2018, inclusive foi a minha única experiência no que diz respeito a fazer provas de concurso público, porque atualmente advogo, tendo sido aprovado 2 vezes na OAB, no 25º e no 28º exame. Perfeito? Então essa é a minha abordagem inicial. Também sou bacharel em Direito, pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal pela Escola Superior de Advocacia. Feita a minha apresentação inicial, vamos juntos agora rumo às discussões importantíssimas, não apenas da Lei Complementar 117 de 94, como também de todos os aspectos que sejam interessantes e estejam entrelaçados à temática. Eu costumo dizer que o estudo da legislação institucional não pode ser feito de maneira cega a um conjunto normativo. Nós vivenciamos hoje um direito em um Estado moderno em que o direito ele não é apenas uma legislação solta e esparsa. Nós temos aqui um sistema normativo como um todo. Para que a Lei Complementar 117 de 94 funcione e tenha aplicabilidade no mundo dos fatos, se faz necessário que ela esteja adequada ao que manda os comandos constitucionais. Se faz necessário que ela esteja adequada ao que manda os parâmetros das normas gerais estabelecidas para as defensorias públicas do país inteiro. Então a gente precisa fazer aqui um estudo interdisciplinar, levando em consideração o direito constitucional, o direito administrativo e outros ramos tão relevantes quanto. Então, de mãos dadas, vamos seguir rumo à tua aprovação, porque eu acredito em você, eu acredito nos seus sonhos. Perfeito? Vamos juntos. Bom, a partir desse momento, vamos começar a discutir aqui a partir do artigo 1º acerca das disposições gerais, e a partir já das disposições gerais já encontramos uma situação peculiar. Perceba que em alguns locais que você vai procurar a lei seca, eu reforço a importância do estudo da lei seca, você que é meu aluno precisa acompanhar aqui as discussões, acompanhar o estudo dos materiais, fazer as observações e revisões. Mas é importantíssimo que você também pegue a lei seca e leia sempre que possível ela. O que é a lei seca, Augusto? Pegar a legislação, tá? A legislação que é disponibilizada pelos portais aí, eu vou dar algumas dicas, e visualizar ela de forma seca, sem comentários. Estudar a lei seca. Porque muitas vezes questões que abordam legislação institucional são cobradas a partir do material de lei seca. Só que o grande desafio, sobretudo daqueles que não são da área jurídica, é conseguir entender o que está disposto pela lei seca. Porque o direito ele tem essa questão fechada.
ele é complexo em muitos pontos para aqueles que não são da área jurídica. Então, o meu objetivo aqui é descomplicar esse estudo para que você consiga acompanhar e, consequentemente, entender aquilo que está disposto pela Lei Complementar 117 de 94 e suas alterações. Inicialmente, eu já faço um aporte. Quando a gente pensa em disposições gerais, que é esse nosso primeiro tópico, até pouco tempo atrás existia o nome, até pouco tempo, existia uma previsão de que era disposições preliminares, tá? Por que eu estou dizendo isso? Não tão pouco tempo, né? Mas foi alterado de disposições preliminares para disposições gerais. Essa lei complementar 117 de 94, ela já passou por diversas atualizações. Aqui nas nossas aulas vocês vão acompanhar todas as recentes atualizações no que diz respeito àquilo que mudou efetivamente para essa lei. Inclusive, a última atualização se deu no ano de 2017 para o fim, 2017 e início de 2018, que já está também no nosso material, que fez uma pequena alteração, incluindo o parágrafo 3º lá no artigo 20 da Lei Complementar 117 de 94. Então, nós vamos discutir tudo o que há de importante, não apenas a legislação originária, aquela que surgiu, como todas as recentes atualizações que modificaram esse tão importante texto legislativo. Perfeito? Vamos de mãos dadas rumo ao teu objetivo. Faço mais uma discussão com você. Cuidado quando for baixar a lei seca, seja no site da Defensoria Pública do Estado de Rondônia ou outro local onde você for procurar esse material, você pode se orientar pelo nosso material, se você quiser, vai ser interessante. A legislação vai estar recortada por bloco de aula e, consequentemente, nós vamos abordar aquilo que há de mais importante nela. Perfeito? Então, o que eu te oriento é acompanhe o nosso material, que ele está 100% atualizado. Se você estiver estudando por um material desatualizado, de repente de um concurso passado, existe um grande risco de você escorregar em uma eventual questão de prova que aborde uma recente atualização. Perfeito? Então, nós temos diversas. Tem a atualização 2006, 2013, tem a atualização 2017, tá? Então, é importantíssimo que você esteja atento a todas as atualizações promovidas dentro da Lei Complementar 117 de 94, para que você não venha perder uma preciosa questão de prova. Vamos voltar para cá. O artigo 1º já nos diz que a Defensoria Pública é uma instituição permanente. Vamos lá. A Defensoria Pública é uma instituição permanente e ela, além de ser permanente, é essencial à função jurisdicional do Estado. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe prestar gratuita e integral assistência jurídica, judicial e extrajudicial aos necessitados. Esse seria o tópico 2 que nós vamos estar discutindo aqui. Temos um tópico 1 e o tópico 2 de pronto, tá? Aos necessitados, compreendendo a orientação, o que a Defensoria Pública vai fazer? Ela vai poder atuar orientando, postulando, tá? Orientação e postulação e defesa de seus direitos e interesses em todos os graus e instâncias, na forma do artigo 5º inciso citado da Constituição Federal. E perceba que isso daqui já foi alterado por meio de lei complementar lá no ano de 2006. Perfeito? Vem para cá para a gente já fazer uma discussão inicial. Perceba que o artigo 1º vai nos dizer que a Defensoria Pública ela é uma instituição permanente e essencial. Inclusive, se você for para o texto constitucional, você vai tomar nota que a Defensoria Pública, junto com a Advocacia Pública, a Advocacia Privada e o Ministério Público, são funções essenciais à Justiça. Sem essas 4 instituições que eu acabei de citar, e o advogado privado, né, não vai ser uma instituição, e sim uma pessoa que exerce a advocacia, não teríamos justiça. O Poder Judiciário, ele é regido pelo princípio da inércia. Ele não atua de ofício na maioria das vezes. Ele precisa ser manifestado. Alguém precisa manifestar o Poder Judiciário para que ele atue. Imagine, por exemplo, que uma pessoa está morrendo pela ausência de um remédio que o Estado poderia ofertar. A Defensoria Pública precisa manifestar o Poder Judiciário, quebrar a inércia do Judiciário para que se resolva aquele problema em específico. Por isso que o Judiciário é regido pelo princípio da inércia e a Defensoria Pública, junto com a Advocacia Pública, Privada e o Ministério Público, são funções essenciais da Justiça, porque atuam impulsionando o Poder Judiciário. Só que aqui no artigo 1º a gente acompanha que a Defensoria Pública é uma instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. Lembrando que função jurisdicional é aquela desempenhada pelo Poder Judiciário. Você não pode confundir função jurisdicional, que é a função típica do judiciário, com função judicante,
que é uma função atípica que pode ser desempenhada tanto pelo poder legislativo como pelo poder executivo. A gente sabe que legislativo e executivo atipicamente podem praticar algum tipo de julgamento. Não é verdade? O executivo atipicamente pode julgar dentro de um processo administrativo disciplinar, aí regido pela Lei 9.784 de 99. O Poder Legislativo pode atipicamente julgar o chefe do Poder Executivo em caso de crime de responsabilidade. A gente tem um exemplo aí de Dilma Rousseff, que foi julgada pelo Senado Federal, né? Lógico que tem todo um processo muito mais complexo do que isso por trás, mas falando aqui a curtas palavras, mas a gente percebe que função judicante, aquela que pode ser desempenhada pelo Executivo e Legislativo, não se confunde com função jurisdicional, que é exercida de forma exclusiva pelo Poder Judiciário de forma típica, tudo bem? E aí você percebe que a Defensoria Pública ela é essencial a essa função jurisdicional, incumbindo-lhe prestar assistência gratuita e integral, judicial e extrajudicial aos necessitados. Então, olha, de repente se uma questão de prova te pergunta se a Defensoria Pública poderá atuar em questões extrajudiciais, ou seja, aquelas que estão fora do processo judicial, você vai responder de forma afirmativa, porque é possível que isso ocorra e aconteça. Tudo bem? Vamos avançar aqui, olha, para o artigo 2º, que diz que os princípios institucionais da Defensoria Pública são a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Olha que interessante. Os princípios institucionais da Defensoria Pública são o princípio da unidade, princípio da indivisibilidade e o princípio da independência funcional. Muito bacana essa previsão. A gente avança agora para discutir as funções institucionais da Defensoria Pública, tá? A Defensoria Pública ela possui funções institucionais e nós vamos, a partir desse momento, estar discutindo estas funções. Lógico que aquilo que for mais importante, que exigir uma discussão maior, a gente vai estar parando e discutindo. Quando a gente estiver diante de uma previsão que não é tão relevante no que diz respeito à interpretação, a gente vai tão somente seguir para que a gente possa fazer o estudo completo da Lei Complementar 117 de 94 de uma forma verticalizada e aprofundada, discutindo de fato aquilo que é de mais importante para a tua compreensão. Tudo bem? Perceba que o artigo 3º vai nos dizer que são funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras. Ou seja, este rol de funções institucionais que nós vamos acompanhar a partir do artigo 3º, ele é um rol exemplificativo e não exaustivo, e não números clausos. Augusto, calma aí. O que vem a ser um rol números clausos? É sinônimo de rol fechado, o que não temos aqui no artigo 3º, porque de forma expressa a gente acompanha que as funções institucionais a serem estudadas a partir desse momento são funções institucionais estas, dentre outras, ou seja, é totalmente possível que a gente acompanhe outras funções institucionais que não sejam estas aqui elencadas no texto, perfeito? Vamos avançar, porque no artigo 3º, inciso 1, a gente acompanha a primeira das funções institucionais, que é a de promover extrajudicialmente. Perceba que aqui no artigo 3º, inciso 1, nós vimos um exemplo da Defensoria Pública atuando de forma extrajudicial. Então, ela pode promover extrajudicialmente a conciliação entre as partes em conflito de interesses. A Defensoria Pública, dessa forma, pode atuar em uma conciliação. E a conciliação é uma resolução de litígio de forma extrajudicial, em que eu não preciso levar essa demanda para o Poder Judiciário. Ah, Augusto, então quer dizer que está sendo violado o princípio da inafastabilidade da jurisdição, lá do artigo 5º da Constituição Federal? Negativo. Perceba que se o problema não for resolvido de forma extrajudicial, a parte que se achar prejudicada tem todo o direito de levar a sua demanda para ser analisada pelo Poder Judiciário. Só que, sendo resolvido de forma extrajudicial, fora do Poder Judiciário, perfeito, menos uma demanda, não abarrota o Poder Judiciário e traz a resolução do litígio. Perfeito? Vamos avançar com o artigo 3º, inciso 2, ao passo que também é função institucional da Defensoria Pública patrocinar aos juridicamente necessitados, veja, também é uma função institucional da Defensoria Pública patrocinar aos juridicamente necessitados a ação penal privada, olha, ação penal privada,
a subsidiária da pública, a ação civil e as defesas em ação civil, com todos os recursos e meios a eles inerentes em qualquer foro ou grau de jurisdição. E aí eu vou dizer uma coisa para você, meu aluno, você, minha aluna. Cuidado também para não cair uma eventual pegadinha nesse sentido. A Defensoria Pública atua tanto de forma judicial como de forma extrajudicial. E tanto atua no primeiro grau, ou seja, no juiz de piso, aqui no processo, no TJ Rondônia, no TJ Pernambuco, no primeiro grau, na primeira instância, como ele também atua no grau recursal. De repente, se for preciso a Defensoria Pública levar um processo para o Supremo Tribunal Federal através de um recurso específico, a Defensoria Pública estará apta a fazer isso. Tudo bem? Desde que seja representando os juridicamente necessitados, de acordo com o artigo 3º, inciso 2, que deixa isso muito claro. No artigo 3º, inciso 3, a gente tem que também compete à Defensoria Pública patrocinar a defesa na ação penal aos juridicamente necessitados, ao revés, com todos os recursos e meios a ele inerentes em qualquer foro ou grau de jurisdição. Mais uma vez observando que essa representação poderá se dar em qualquer foro ou em qualquer grau de jurisdição. No artigo 3º, inciso 4, a gente acompanha que também é função institucional da Defensoria Pública atuar como curador especial nos casos previstos em lei, exercer a defesa da criança e do adolescente e atuar junto aos estabelecimentos policiais. Olha que aqui é questão de potencial de prova. Questão potencial de prova no artigo 3º, inciso 6. É função institucional da Defensoria Pública atuar junto aos estabelecimentos policiais e penitenciários. Atuação junto a estabelecimentos policiais e penitenciários. Augusto, o que é que vem a ser um estabelecimento policial? Uma delegacia de polícia, uma DP, ok? E o que é que vem a ser um estabelecimento penitenciário? Uma penitenciária, ok? E o que é que essa Defensoria Pública vai fazer nesses estabelecimentos? Visando assegurar a pessoal sobre quaisquer circunstâncias o exercício dos direitos e das garantias individuais. É a previsão do artigo 3º, inciso 6, nesse sentido. A gente avança para o artigo 3º, inciso 2, ao passo que também é uma função institucional da Defensoria Pública atuar junto ao juizado de pequenas causas e patrocinar a defesa dos direitos e interesses do consumidor lesado. Ou seja, a Defensoria Pública também tem um papel importante junto ao consumidor. O que se dava, na verdade, o nome muito recorrente de juizado das pequenas causas, hoje é muito mais conhecido como juizado especial civil. Tá? Importante que você saiba isso. Usualmente, essa palavra está um pouco cansada. Se bem que isso vai muito de uma questão cultural. Tem alguns estados que continuam chamando de juizado das pequenas causas. Mas em alguns outros estados se robusteceu a palavra mais juridicamente mais adequada, que seria justamente o termo aqui a ser citado de juizado especial civil, sem nenhuma dúvida. Tudo bem? Vamos avançar aqui agora para o próximo slide, aliás, para o próximo inciso, em que temos a previsão de que são funções institucionais também prestar orientação e assistência jurídica aos juridicamente necessitados, também constitui uma função institucional da Defensoria Pública, tá? Prestar aqui orientação e assistência jurídica aos juridicamente necessitados, promover a defesa em processo administrativo ao necessário ou ao revel. Ou seja, a Defensoria Pública poderá, atuar em processo administrativo. São funções institucionais da Defensoria Pública também, aqui de acordo com o parágrafo 1º. A Defensoria Pública, por seus membros, poderá representar a parte judicial ou administrativamente, independente de instrumento procuratório. Veja que para que a Defensoria Pública represente uma parte, ela não precisa de procuração, tá? A Defensoria Pública, ela não precisa, ela independe de procuração para que represente uma parte, seja judicial ou administrativamente. Independe de instrumento procuratório e patrocinar todos os atos de procedimento ou de processo, inclusive os atos recursais, ressalvados os casos para os quais a lei exija poderes especiais. É a previsão do artigo 3º, parágrafo 1º. E observe que o próprio parágrafo deixa muito claro
que esta não é uma previsão absoluta. O próprio artigo 3º, parágrafo 1º, deixa muito claro que existem situações onde será necessário aqui uma procuração para poderes especiais. E quando a gente estiver diante da necessária procuração com afirmação de poderes especiais, é evidente que a Defensoria Pública precisaria desta procuração para poder atuar no processo de situação concreta. Perfeito? Vamos avançar agora para o artigo 3º, parágrafo 2º, em que as funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas inclusive, olha, as funções institucionais da Defensoria Pública serão exercidas, inclusive, contra as pessoas jurídicas de direito público, tá? Então é possível aí que a Defensoria Pública do Estado de Rondônia ingresse com uma ação exigindo uma ação aí de obrigação de fazer, por exemplo, contra o Estado de Rondônia, né? Contra a pessoa jurídica de direito público, para que ela pague um tratamento de saúde, por exemplo, para uma criança acometida com uma doença grave, né? Justamente porque o Estado tem que, de fato, fazer esse mínimo para que a criança sobreviva. A gente entende as limitações do Estado, a gente entende que o Estado está com dificuldade financeira, mas se o Estado não fizer o patrocínio, não custear as demandas desse tratamento de saúde, a criança vai vir ao óbito. Então o Estado vai ter que custear. E nesse aspecto é importante que a gente entenda que, caso a gente esteja diante de uma demanda nesse sentido, o artigo 3º, parágrafo 2º deixa claro que a Defensoria Pública poderá sim atuar em face contra pessoa jurídica de direito público, a previsão expressa do artigo 3º, parágrafo 2º nesse aspecto. Avançando, a gente visualiza o terceiro, o artigo 3º, parágrafo 3º, em que a Defensoria Pública fica autorizada a celebrar convênios com órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais para a execução de seus serviços. A Defensoria Pública ela fica autorizada a celebrar convênios com órgãos e entidades federais, estaduais ou municipais para a execução dos seus serviços. Já no artigo 3º, parágrafo 4º, é assegurada a gratuidade de publicação de editais e assuntos de interesse da Defensoria Pública perante a imprensa oficial do Estado. É lógico que não haveria necessidade de pagar, de custear para a Defensoria Pública ter acesso a esses documentos aqui, ou, digamos, a publicação destes, justamente porque, caso isso ocorra de fato, a gente estaria buscando aqui o interesse público em geral. Avançando, a gente encontra o parágrafo 5º, em que a Defensoria Pública comporá e será representada obrigatoriamente nos conselhos abaixo selecionados. Então nós temos aqui a Defensoria Pública compondo e representando obrigatoriamente o Conselho de Segurança Pública, representado pelo Defensor Público Geral, o Conselho Estadual Penitenciário na vaga destinada a advogado especializado em direito penal e o Conselho Estadual de Política Criminal, como também o Conselho Estadual de Entorpecentes, o Conselho Estadual de Trânsito e o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Por fim, temos aqui que a Defensoria Pública também tem que compor e representar de forma obrigatória no Conselho Estadual de Meio Ambiente e no Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Perfeito? É justamente para que a Defensoria Pública tenha uma representação, Essa representatividade, popularmente falando, é importantíssima para que haja uma representação popular nesse aspecto. Tudo bem? Vamos avançar aqui agora para o artigo 4º, em que a Defensoria Pública do Estado, a Defensoria Pública, acraseado aqui, é assegurado a autonomia funcional, administrativa, financeira e iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, parágrafo 2º da Constituição Federal, cabendo-lhe especialmente, ou seja, a partir de agora a gente vai visualizar caracteres que são especiais, em que a Defensoria Pública, além de ter essa autonomia funcional no que diz respeito à sua função, para que ela atue com liberdade, se a gente tem uma Defensoria Pública vinculada, subordinada ao Executivo, por exemplo, a gente não teria uma Defensoria Pública com garra,
com pujança necessária para ingressar com uma demanda contra o Poder Executivo, que estaria amarrada, administrativamente falando, a ela e funcionalmente falando a ela. Então a gente tem que ter uma defensoria pública livre para poder representar, de repente, uma dessas pessoas jurídicas de direito público. Então, também cabe, especialmente à defensoria pública, praticar atos próprios de gestão, praticar atos e decidir sobre a situação funcional e administrativa do pessoal ativo da carreira e dos serviços auxiliares organizados em quadros próprios. Também compete à defensoria pública elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes demonstrativos. Perceba que todas essas competências que nós estamos discutindo aqui nos incisos são competências administrativas, de ordem financeira, né? No que diz respeito à iniciativa de proposta orçamentária, organização orçamentária da defensoria. Então, a defensoria pública, no que diz respeito à Lei Complementar 117 de 94, ela não se limita a discutir competências funcionais, não. A gente também discute aqui competências administrativas da defensoria, como, por exemplo, adquirir bens e contratar serviços, efetuando a respectiva contabilização, é mais uma competência da defensoria pública, né? Competir privativamente, propor ao legislativo a criação e a extinção de seus cargos, da carreira de defensor público do Estado e seus servidores auxiliares, bem como a fixação e o reajuste dos vencimentos dos mesmos. Prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de remoção, promoção e demais formas de provimento derivado. Tudo competência da Defensoria Pública em caráter especial. Editar atos de aposentadoria, exoneração e outros que importem a vacância ou não de cargos de carreira, né? E dos serviços auxiliares, bem como os de disponibilidade de membros da Defensoria Pública do Estado e seus servidores dos serviços auxiliares. Todas previsões aqui trazidas pelo artigo 4º, que não para por aqui. Ainda compete à Defensoria Pública, observe, instituir e organizar seus órgãos de apoio administrativo e os serviços auxiliares, compor os seus órgãos de administração superior, de atuação e de execução, que já já a gente vai estar discutindo acerca desses órgãos muito bem detalhadamente, como também compete à Defensoria Pública, de caráter especial, tá? Conceder aos seus servidores e membros diárias, ajudas de custo, auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio saúde, em valores definidos, olha, através de um regulamento que vai ser expedido pelo Defensor Público Geral do Estado. O que eu quero observar para vocês no que diz respeito a esse inciso é que este artigo 4º, inciso 10, ele foi vetado pelo governador do estado de Rondônia. Mas apesar de ter sido vetado pelo governador do estado de Rondônia, o veto do governador foi derrubado pela Assembleia Legislativa, que decidiu manter o artigo 4º, inciso 10. E aqui está. Também compete à Defensoria elaborar seus regimentos internos, inclusive de órgãos colegiados, e exercer outras competências decorrentes de sua autonomia. Também compete à Defensoria Pública do Estado elaborar sua proposta orçamentária, atendendo aos seus princípios, às diretrizes estabelecidas no plano anual de atuação e aos limites definidos em lei de diretrizes orçamentárias LDO, encaminhando-a diretamente ao chefe do Poder Executivo, que a submeterá ao Poder Legislativo para eventual discussão orçamentária financeira desse projeto. Os recursos correspondentes às suas dotações orçamentárias próprias e globais, compreendidos os créditos suplementares e especiais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês, na forma de lei complementar que se refere ao artigo 65, parágrafo 9º, da nossa querida Constituição Federal da República. Por fim, nós temos aqui o artigo 5º, em que fica criado o Fundo Especial da Defensoria Pública, o Fundep, com a finalidade de fomentar o desenvolvimento cultural dos membros da instituição, via de aplicação integral dos recursos no Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado. Constituirão receita do Fundo Especial os recursos próprios da Defensoria Pública, não vinculados ao orçamento anual, e as verbas de sucumbência de ações
em que a Defensoria Pública tenha funcionado. Olha que o parágrafo 1º do artigo 5º vai deixar claro como é que vai funcionar esses recursos próprios da Defensoria Pública. Parágrafo 2º nos diz que o Fundo Especial e o Centro de Estudos previstos nesse artigo serão regulamentados e administrados na forma de regimentos aprovados aí, olha, pelo Conselho Superior da Defensoria Pública. E a gente encerra dessa forma, né? Nosso primeiro bloco no que diz respeito aqui à Lei Complementar 117 do ano de 94. Vibração, força e foco nos estudos, que muito em breve a gente vai estar concluindo de forma magnífica os estudos dessa legislação que vai cair na tua prova. Força, foco nos estudos. Abraço, professor Quaresma. Quero receber vocês no Instagram para saber o feedback da aula, se gostaram, se não gostaram, o que a gente pode melhorar para continuar trazendo o melhor para você, meu aluno, minha aluna. Fosse foco nos estudos. Tamo junto.